Depois de se consolidar sendo a maior franquia de jogos de todos os tempos, é óbvio que uma hora o Mario viria para o cinema. Em 2023, a Nintendo e a Illumination fecharam uma parceria e ele chegou em formato de animação, sendo extremamente aclamado, tendo uma das melhores músicas e uma das melhores animações daquele ano. Realmente foi um grande sucesso. E hoje, como uma forma de um esquenta para o segundo filme, eu trago um resumo completo do primeiro filme do Mario, ou melhor, Super Mario Bros. O filme. Mas antes de tudo, fala pessoas, Mercúrio na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E bom pessoal, hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo, como eu já disse, é o resumo do primeiro filme do Mario. Para quem não sabe, eu sou um grande fã do Mario, inclusive estou em busca aí de tudo do Mario que está sendo vendido agora nessa campanha aí do segundo filme, né? Estou muito hypado pro segundo filme, inclusive consegui até um Luigi aqui, ó, para vocês terem uma ideia, na roupa de sapinho de Super Mario Bros 3. Então, sendo um esquenta para Super Mario Galaxy, bora para um resumo completo de Super Mario Bros. O filme. Partiu? A gente já começa o filme junto com o vilão, ou melhor, conhecendo um pouco mais sobre o Bowser e a sua tirania. Aqui no filme ele está em busca de reunir todas as estrelas. Indo para os nossos heróis, aqui eles estão simplesmente perfeitos. Mario e Luigi acabaram de abrir a sua loja de encanamento e inclusive aqui nesse primeiro trabalho deles a gente tem a primeira referência à primeira fase que o Mario lançou, né, lá do Mario 1, e é incrível. Como disse, era o primeiro dia deles e por causa de um cachorro eles acabam não levando a melhor. Então é óbvio que a família cai bem em cima deles e eles acabam se desanimando, afinal eles estão abrindo um negócio, mas não tá indo muito certo. Após uma briga, eles acabam indo ver televisão e nisso eles descobrem que o Brooklyn tá com muito problema de encanamento, então Mario e Luigi partem pra lá, direto, ou melhor, eles não vão pra cidade, mas sim pro fundo da cidade, lá pro subsolo da cidade. E sim, nesse fim de mundo eles acabam encontrando o Cano Verde. E o Cano Verde primeiro suga o Luigi e depois suga o Mario. Enquanto eles estavam junto ali, eles estão até que tranquilos, só que chega uma hora que cada um vai para um lado. Enquanto o Luigi acaba caindo nas Terras Trevosas, no caso, né, uma baita referência a Luigi's Mansion, o Mario acaba caindo na Terra Cogumelo. E aí, cara, aí que o filme ganha várias cores. Aí a gente vê realmente como é o Reino Cogumelo em formato de animação. É perfeito. O Mario, aquele mesmo, assim que chega na Terra Cogumelo, ele encontra com o Toad, e aí ele conta pro Toad o que aconteceu, que ele se perdeu do irmão dele, e o Toad propõe pra eles irem falar com a princesa. E aqui eles vão pra cidade ali dos Toads, né, pra cidade de Cogumelo, e lá em cima tá o reino da Princesa Peach, né. E gente, é muito maneiro ver o tanto de referência a poderes de Mario, a inimigos de Mario e a tudo que já passou na franquia dentro dessa cidadezinha. Ele entrando num cano e saindo no outro, é bem espetacular, muito espetacular mesmo. Mas aí o Mario ele acaba chegando lá em cima e pra ele chegar pra falar com a princesa, quando a gente conhece um pouco da princesa, a gente vê que o buraco é um pouco mais embaixo. Peach aqui, ela é mais líder do que nunca. Inclusive, ela está ali liderando os Toads, né? Porque eles estão passando por uma ameaça do Bowser. Ela está ali propondo para eles, tanto o Reino Cogumelo quanto o Reino Kong, no caso, né? Sim, o Donkey Kong está nesse filme, se unirem. Só que quando o Mario chega, ela vê nele meio que uma oportunidade de tudo ficar mais fácil. Então, o que ela faz? Ela simplesmente monta uma arena de treinamento ali, ou melhor dizendo, a segunda fase do Mario, pro Mario ver se ele tem jeito. E aí tem o primeira vez que ele come o cogumelo, que ele cresce, né? E a gente vê como a Peach literalmente tá usando do Mario para conseguir chegar à Ilha DK. E bom, como já tá praticamente formado o nosso grupo, né? É óbvio que o Mario se apaixona um pouco por ela. Os dois vão ali em retirada até a linha DK, ou melhor, até a ilha do Donkey Kong. Vindo pro lado do Luigi, ele é capturado pelos Shy Guys e isso, os Shy Guys levam ele até o Bowser. Chegando lá, a gente vê que o Bowser, ele é simplesmente alucinado pela Peach, ele é muito apaixonado por ela. E, inclusive, é nesse momento que o Jack Black brilha pra caramba. Por quê? Porque ele canta aquela famosa faixa, Peaches, 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 Peaches. Sério, essa cena é muito maneira. Enquanto a caminhada do Mario e da Peach até a Ilha DK vai de melhor, né, porque os dois estão se dando super bem, o Luigi ele cai na prisão. E nisso que ele cai na prisão, ele conhece a Luma. Luma essa que é uma referência ao segundo filme. Aqui ela fica meio perdida, mas pra quem já conhece um pouco sobre o universo do Mario, sabe que essa Luma pertence a Rosalina. Já na Ilha Kong, a Peach chega, o Mario também, e eles acabam conseguindo uma carona ali. E essa carona, cara, é o som de Take On Me. É um clássico essa música.
música. E é muito bonitinho ver o universo ali do DK. É incrível, chega a ser incrível. A Peach, ela tenta conversar com o Cranky Kong, que o Cranky é o líder ali dos Donkey Kongs, né? E aí ele vira pra ela e fala assim, ó, eu vou te dar o meu exército se esse bigodudo aí lutar contra o meu filho. E aí o Mario, que ali tá meio que desesperado atrás do irmão dele, ele aceita essa batalha. E essa batalha é com ele mesmo, vulgo Donkey Kong. E aqui é a primeira surpresa do filme total. Por quê? Porque o designer do Donkey Kong foi mudado a partir desse filme, pra ele ficar mais fofinho e mais bonitinho. E sério, ver o Donkey Kong mais parrudo, mais assim, garotão, é bem legal. E bom, gente, a luta entre os dois era pra ser uma luta até que fácil, porque o Donkey Kong no início squasha o Mario, enche ele de porrada. Só que aí o Mario lembra que existe aquele bloco, né, o bloco de interrogação, onde ele pode pegar um poder. Ele tenta pegar a paninha, ele tenta pegar a flor de fogo, mas no final ele só consegue pegar mesmo o poder do gato. Pra quem não sabe, o poder do gato, ele é sim um poder novo aí, né, veio no Mario do Wii U, se eu não me engano, o Mario 3D World, e sério, cara, esse poder é maravilhoso, e é muito bonitinho ver o Mario vestido de gato, e ele enfim lutando contra o Donkey Kong, tendo uma chance, né, inclusive ganhando do DK. E assim a gente tem uma aliança entre o povo do DK, né, o exército do Donkey Kong, junto com o povo do cogumelo, né, junto com a Peach e com o Mario. Inclusive aqui a gente vê o Diddy Kong, o Cranky Kong, a Donkey Kong rosa e o bebê que eu não lembro o nome deles. Desculpa, pessoal. Com o exército e o time feito, eles simplesmente decidem pegar Star Road. E para pegar Star Road, eles precisam de carros. E aqui entra a referência a Mario Kart total, porque cada um cria ali o seu card e eles vão para Star Road, que ela é aquela pista meio que arco-íris, sabe? Inclusive, quando eu jogo Mario Kart, eu odeio essa pista porque ela é uma pista muito fácil de cair. E aqui no filme, eles ilustram muito bem como é a dificuldade dela. Só que o que eles estão esperavam é que o Bowser estaria seguindo eles. E aí a gente tem literalmente uma ótima referência de como é uma corrida de Mario Kart, que um jogando banana no outro, outro jogando casco, um jogando mil bala, e no final tudo termina como? Termina com casco azul. Por quê? Porque o Mario leva melhor fugindo junto com o Donkey Kong, só que aí quando a gente vê, do nada, um cara lá, uma tartaruga lança um casco azul, e esse casco azul simplesmente separa a Peach e o Toad para um lado e o Donkey Kong e o Mario para o outro. No caso, o Mario e o Donkey Kong, eles acabam caindo na fase da água, pois é, dentro do oceano, enquanto a Peach e o Toad, eles acabam sendo capturados, eles voltam pro castelo, mas são capturados. E aí que mais do que nunca o trabalho entre amigos, entre o Donkey Kong e o Mario tem que funcionar. No início eles brigam, mas depois eles até que conseguem fugir de dentro desse estômago do peixe, né? Só que voltando pro lado da Peach, ela enfim conhece o Luigi, só que ela simplesmente está sendo obrigada a casar com o Bowser. E bem no momento que ela vai ali falar o sim com o Bowser, ela surpreende e dentro do buquê dela, ela tira uma flor de gelo. E essa flor de gelo, ela congela o Bowser, começa uma treta, literalmente o casamento vai por água abaixo. Nesse momento também o Mario e o Donkey Kong chegam e aqui a gente tem uma das melhores batalhas entre Peach, Donkey Kong, o Mario versus os Koopa Troopas, né, contra os inimigos do Bowser. Chega a ser incrível ver essa luta aí, ainda mais ver Mario e Donkey Kong junto. Nesse momento Mario também salva o Luigi, só que aí quando tudo parece que o filme vai finalizar, o que acontece? O Bowser sai de dentro do gelo, vira e fala que lancem o efeito kamikaze, ou melhor dizendo, o mil balas gigante. E esse mil balas gigante, ele simplesmente tá quase como um drone, né, um míssil, pra estourar tudo ali. Simplesmente lançou o efeito kamikaze, que mate todo mundo. Mas aí o que o Mario faz? Ele aproveita que tá com a roupa de Tanuki, com a peninha, pois referências, e aí ele simplesmente volta pelo mesmo cano que ele entrou naquela cidade. Ele tenta levar o Kiro pro Brooklyn, né, o Mil Baller pro Brooklyn, e o Mil Bala vai pro Brooklyn, só que quando chegar lá, acaba gerando uma grande explosão, e essa explosão acaba trazendo o reino de Copa e tudo do mundo real pro mundo cogumelo, ou vice-versa, do mundo cogumelo para o mundo real. E ali, como uma última batalha, o Bowser tá mais tirando do que nunca, a gente vê o Bowser se aliando junto com seus inimigos de um lado, enquanto o Mario e o Luigi lutam contra o outro. Só que aí, qual que é o porém, né? O Bowser, ele tinha pegado aquela estrela no início do filme. A Peach simplesmente rouba a estrela, joga a estrela pro Mario e pro Luigi, e pra quem já jogou Mario sabe que quando eles tomam a estrela, né? Quando eles pegam o poder da estrelinha, eles ficam invencíveis. E aí que a porrada canta pra um lado, canta pro outro, e quando a gente vê, eles simplesmente derrotam o Bowser numa até que facilidade, vai.
Porque realmente o poder da estrela, não existe um poder da estrela nerfado, né? Ela é simplesmente demais, ela é super, ela é uma estrela. Assim, quando o Bowser está ali preso, a Peach dá aquele cogumelo pequeno pra ele e transforma ele numa tartaruga bem pequenininha e prende ele no reino. O filme se finaliza dessa forma, do nada tá lá o Bowser e o Luigi acordando no outro dia, e aí a gente percebe que eles não acordaram no quarto deles, eles simplesmente acordaram no Reino Cogumelo. Escolheram ficar no Reino Cogumelo, o que é muito bonitinho e já mostra que as aventuras não acabaram. Só que aí quando a gente vai pra cena pós-crédito, do nada, lá no Brooklyn, o que ficou do lado de fora ficou um ovo de Yoshi. O Yoshi já tinha aparecido nesse filme, se você reparar bem pouquinho você vê um vislumbre dele, mas aqui no final fica bem óbvio, dentro do ovinho dele, que ele vai ser a grande estrela do segundo filme. Não só ele, como a Luma. Então a gente sabe que o primeiro Super Mario Bros. Focou no Mario e agora pelo jeito vai pro Super Mario Galaxy. Assim, finalizando o filme. Bom, pessoal, pra quem não sabe, eu sou um grande fã da franquia Mario, ela está comigo desde a minha infância e uma das grandes realizações pra mim, né, de me tornar youtuber foi que eu pude, com os lucros que eu ganhei aqui, poder comprar um Nintendo Switch pra mim e poder jogar o Mario Galaxy, o Mario Odyssey, todos os tipos de Mario, né, gente, porque eu sou um grande fã da franquia e é um orgulho pra mim ter, enfim, Mario no cinema, sendo que é a minha franquia de jogos favoritas. É óbvio que aqui fica de um lado bem mais materno, eu sei que esse filme ele se torna um pouco mais infantil e até que o segundo deve ser melhor, mas não existe eu dar uma nota abaixo de 10 porque são muitas referências e muito... Como pode dizer assim, é um lugar muito safe pra minha infância. Eu adorei demais esse filme. É óbvio que um filme do Mario comigo vai sim tomar um 10 de 10. Bom, pessoal, eu sou Mercúrio e se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Lembrando que aqui no canal a gente tem bastante resumões de filme, né? E óbvio, vai lançar o segundo filme e eu vou trazer conteúdo aqui. Então não me perca nesse mundo do YouTube completo. Se inscreve, deixa o like, me segue lá no TikTok e no Instagram. E é isso. Valeu, falou e fui!